início da carta, para nós lembrarmos a carta, está bem? Eu não sei se vocês costumam ler, antes do domingo, a carta a qual nós estamos a estudar. É um bom hábito, não é? Alguns que já estão connosco há mais tempo sabem disso, não é? Devemos ler, reler, voltar a ler, não é? Meditar, porque depois fica muito mais familiar quando nós vamos ouvir a exposição da palavra ao domingo. Ainda por cima, se nós temos o bom hábito de o fazermos, e vocês sabem que conforme nós fazemos, é uma pregação expositiva, não é? Nós vamos começar aonde nós terminamos, não é? Calvino esteve afastado cerca de 2 anos e tal, por causa de problemas, ele esteve preso, e ele voltou, passado 2 anos, à igreja, e no domingo que ele voltou à igreja, ele voltou no versículo e no capítulo que ele tinha deixado há 2 anos atrás. 2 anos e tal, não tenho bem presente agora, só lembrei isso agora. Vocês entendem a importância da pregação expositiva, nós estarmos com o texto, não sairmos do texto, e falarmos o que Deus falou e não o que nós queremos falar. Amém, meus amados? É uma segurança para a igreja, mas não só para a igreja, também para o pastor da igreja. Amém? Isso é muito seguro para todos nós. Amém? Então, vamos só ler e relembrarmos, não é, esta carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, e todos nós sabemos que ele não foi só para Tito. Esta carta foi para ser lida, não é, para toda a igreja. Então, vamos relembrar só e perceber que Paulo não queria só instruir a Tito, e há muitas coisas que Paulo escreveu aqui na carta que não era nem sequer tanto para Tito, não é? Era muito também para a igreja ouvir, não é, a carta com a autoridade apostólica que o apóstolo Paulo tinha, e a igreja receber Tito como um enviado de Paulo, não é? E Tito ter essa autoridade para que o que Tito ensinasse, o que Tito tentasse ajustar na igreja, isso tinha fundamento apostólico, não é? Vocês entendem? Então, muita coisa que nós lemos na carta, nós percebemos que algumas coisas não seria tanto para Tito, porque Paulo conhecia bem Tito, e vocês entendem? Mas era para que a igreja ouvisse Paulo a dizer a Tito aquilo que ele dizia. Vocês entendem o que é que eu estou a dizer? E isso trazia respaldo para aquilo que Tito iria fazer e tratar com a igreja. Então vamos, sem mais demoras, vamos ler então a palavra do Senhor. E vamos ler os 2 primeiros capítulos, está bom? Vamos relembrar então. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é a segunda doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos e enganadores, especialmente os da incircuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente,
para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tenha indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende, também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Amém, meus amados? Vamos só termos mais uma palavra de oração. Fecha os teus olhos e vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos curvamos mais uma vez diante da Tua santa, pura e bendita palavra. Pedimos-te, Senhor, que o Teu Espírito ilumine o nosso entendimento, que Ele quebrante o nosso coração, Senhor, que Ele nos faça ver a beleza de Cristo, a glória da Tua graça, mas também, Senhor, o horror do nosso pecado. Não permitas que saiamos daqui apenas com mais informação, mas, Senhor, transforma-nos pelo poder da Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, a viver neste mundo com santidade, justiça, piedade, aguardando essa bendita esperança da volta de Cristo. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Podemos ficar sentados, meus amados irmãos. Muito bem. Como vocês bem se lembram, nós terminamos aonde? Com quem? De quem é que nós estivemos a tratar e a falar? Das mulheres mais novas, das recém-casadas. E nós não chegámos a entrar nos moços, nos jovens. Não é? Diz, quanto aos moços, diz no versículo 6, de igual modo exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Interessante que a palavra de Deus tem uma perspectiva completamente diferente em relação à juventude, não é? Hoje em dia, não é? A juventude é desafiada e ouve muitas vezes dizer, aproveita, é jovem, tens é que te divertir, não é? Isto não é a altura para te preocupares, mais tarde, não é? Isso é para quando fores mais velho, não é? A palavra de Deus diz precisamente o contrário. A palavra de Deus diz que os jovens devem ser pessoas criteriosas, devem ser gente que tem critério. Amém, meus amados irmãos? São exortados a serem criteriosos em tudo. Juventude, meus amados, não é sinónimo de imaturidade. Aqui há um tempo atrás nós falámos
nós como igreja falámos e houve um termo que nós tentámos deixar um pouco de lado, que é o termo de adolescentes. Sabem, o adolescente a definição melhor de adolescente é alguém que tem a mania que é adulto e tem os direitos de adulto, mas não quer ter nenhuma responsabilidade de alguém maduro. Isso é um adolescente. Vocês entendem? Eu já não mandas em mim, eu já sei, vocês entendem? Mas quando nós vamos falar de responsabilidade, ele não quer ter responsabilidade. Não é? Quer ter os direitos e não a responsabilidade. E isso, por incrível que pareça, no meio da nossa sociedade e em muitos lares hoje em dia, isso é o que é. Não é o que é. Ele tem 11 anos, já tem que ter um telemóvel, não é? Porque já tem 11 anos, mas muitas vezes ele não tem a responsabilidade nem a maturidade para lidar com o telemóvel que tem nas mãos. Mas ele tem que ter, ele tem o direito, mesmo não tendo a responsabilidade. E isso é perigoso, e esse é perigoso. Mas é desculpável porque é um adolescente. Pronto, faz parte da idade, não é? Chegamos ao ridículo que muitos jovens hoje em dia saem com 12, 13, 14 anos e são encontrados perdidos com o álcool nos bares, nas ruas de Lisboa e por tantos lugares por aí fora, porque eles têm o direito de sair porque já são jovens, mas eles não têm a maturidade para lidar com essas saídas, vocês entendem? E são cobertos por uma sociedade sem Deus e por uns pais sem maturidade, que às vezes são mais adolescentes que os adolescentes, que são os filhos. E isso é muito perigoso. É tão importante as Escrituras, vocês não acham? Diz, quanto aos moços, quanto aos jovens, eles devem ter critério. Devem ter critério. O padrão para os jovens não é isento, meus amados. Eles não estão isentos de responsabilidade. Mas isso é difícil dizermos. Talvez alguém pode tomar conta da Lara, se faz favor. Eles não estão isentos de responsabilidade. Eles devem viver de forma cuidadosa em todas as áreas da sua vida. 1 Timóteo, capítulo 4, vocês lembram-se quando nós estudámos a carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 12, Timóteo também era um jovem. Vocês entendem? E olha o que Paulo vai dizer. Ninguém despreza a tua... É por ser jovem, não é? Nós, como igreja, não é? Ainda não foi consagrado o Levi, mas o Levi é um líder juntamente comigo. Vocês entendem? Embora ele tenha 21 anos, mas não é porque ele tem 21 anos que ele não pode liderar. Vocês entendem? Vocês estão a entender? Depende da maturidade e da responsabilidade. Não é? Vocês entendem? E Timóteo, e Timóteo também era um jovem. Vocês entendem? Que tinha muitos problemas. Ele tinha algumas doenças, ele era muito tímido, ele não tinha muita vontade. Bom, não estamos agora em Timóteo, não é? Mas o que é que Paulo vai dizer? Paulo vai dizer, ninguém despreze a tua... Pelo contrário. Pelo contrário. Pelo contrário. Torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Este é um jovem. Amém? Esse é um jovem. O que devemos ver nos jovens de uma igreja bíblica, meus amados irmãos, não são jovens que vivem como todos os outros vivem. Mas isto não é uma regra, nós vamos ver mais à frente que isto é o que a graça faz. Quem tem a graça, quem foi alcançado pela graça, é assim. Quem não foi alcançado pela graça é outra coisa. Vocês entendem? Mas já lá chegaremos, vocês entendem?
Percebem? A Bíblia as Escrituras deixam-nos claro o que é e o que não é. Amém, meus amados irmãos? Não é com... Bom, nós vamos avançar. Não é com medo do inferno. É por amor a Deus. Vocês entendem? Não é porque os jovens têm medo de ser castigados pelo pastor. Ou vão para o... Vocês entendem? Não é o medo que nos transforma. É a graça. A graça é que nos educa. Nós vamos ver isso mais à frente. Então, os jovens, pelas Escrituras, como nós entendemos, devem provar pela sua vida que estão debaixo da disciplina do Espírito e que dominam a sua própria carne. Amém? Essa é a evidência de um jovem que foi alcançado pela graça. Ele diz, vocês jovens, não é? Quanto aos moços, de igual modo o quê? De igual modo aos irmãos de mais idade, é ou não é? É de igual modo às irmãs, às irmãs mais novas, vocês entendem? De igual modo. Vocês entendem? É de igual modo. Papás, mamãs, avós, que têm jovens em casa, faz favor de não desculparem só porque é novo. Nós sabemos isso. Vocês entendem o que é que eu estou a dizer, não é? Nós vamos aprender muito. Mas nós não aprendemos com a vida, com a experiência. Nós aprendemos com Deus, com a palavra. E nossos jovens devem perceber isso em nós, mais velhos, irmãos. Que não foi porque nós caímos aqui, errámos ali. Essa conversa de eu já passei muito na vida e ensinou. Bom, isso tem um quê de verdade. Mas cuidado com isso. Porque às vezes parece que queremos ensinar aos outros que só aprendemos com a vida e não aprendemos com a... Não percebi. É ou não é? Há muita gente que acha um espetáculo só porque tem mais idade e então ele tem muita experiência e então a experiência deu-lhe direito a... A maior autoridade, como nós aprendemos, é as Escrituras. É as Escrituras. É as Escrituras. Bem, os jovens da nossa igreja já sabem muito bem que eu, como pastor, sou aquela pessoa rígida, má, terrível, não é? E não desculpe nada e não venhas cá com conversa. É isso que eu sou. Não. Mas também não conversa. Como é que se costuma dizer? Conversas de chacha também não é? Porque às vezes é só uma boa desculpa para vivermos libertinamente. Quem é alcançado pela graça, mesmo até os jovens, eles devem ter. Se faltar estas virtudes cristãs, todas as obras que esses jovens façam na igreja não valem nada, meus amados irmãos. Ele é jovem, toca bateria, fantástico, toca muito bem bateria, mas ele vive uma vida dissoluta, sem demonstrar na sua vida que ele é alguém que é dominado pelo Espírito e não pela sua carne. Ele pode tocar muito bem bateria na igreja, ou bateria, ou piano, ou seja lá o que for. Isso vale zero, meus irmãos. Não sei se estão a entender o que estamos a dizer. Vocês entendem? Vale zero. Vale zero. Canta muito bem. Sei lá. Vale zero. Não é? Vale zero. Vale zero. Porque se ele quer ter o privilégio de servir a Deus tocando um instrumento, pregando a palavra, fazendo seja o que for, se ele quer ter o privilégio, porque servir a Deus é um privilégio. Deus não precisa de nada de ninguém. Ele fez tudo sem a nossa ajuda. Ele criou tudo do nada. É ou não é? Acho que ele precisa de nós para alguma coisa. Então servi-lo e fazer alguma coisa para ele, para a igreja dele, para a noiva dele, é um privilégio. E se ele quer ter o privilégio, ele não é um artista, um ator. Ele não vem brilhar. Ele vem anunciar as virtudes daquele que o tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E se isso não aconteceu, tudo o que ele faça não vale nada. Porque ninguém consegue ter comunhão com Deus pelas obras. Mas ele toca bem e nós não temos mais ninguém que toque como ele. Ficamos sem toque. Mas ela canta bem e nós não temos mais ninguém que canta como ela. Ficamos sem canto. Dela, cantamos nós, mal. Vocês vão de ouvir eu cantar o Castelo Forte às 7h da manhã quando vou para o trabalho. Eu acho que até o carro se assusta. Mas lá vou eu a adorar a Deus e a louvar a Deus.
Amém? Amém, meus amados? Se faltar qualquer uma destas virtudes na vida do jovem, todas as obras cristãs que vier a realizar são desprovidas de qualquer valor, diz Hernandes Dias Lopes. A palavra usada aqui por Paulo é sprom, quer dizer autodisciplina, autodomínio, autocontrole. Ele deve ter controle de temperamento, da língua, da ambição, da avareza, os apetites carnais, inclusive os sexuais, de maneira que o jovem cristão permaneça dentro do imutável padrão daquilo que é ser um cristão. Castidade antes do casamento, fidelidade depois dele. Lembram-se de José do Egito? Era velho ou era jovem? Era jovem, não é? Era um jovem. Ele foi. Ele manteve-se puro. Mesmo quando a mulher de Potifar o abordou, e não foi uma vez, várias vezes. Ele preferiu ser preso numa masmorra e manter a sua consciência livre. A sua consciência pura, viver em liberdade. Mesmo que ele fosse ele preferia estar na prisão e ser livre do que ele estar livre e ser um prisioneiro. Vocês percebem a diferença? Ele preferiu ir preso e ser uma pessoa livre, vocês entendem? Livre de culpa diante de Deus, livre da mancha do pecado. Ele foi preso ou não foi? Mas ele era livre. E a demonstração que ele era livre é o que a sua vida testemunha. Ele era uma pessoa livre. Amém? Ele estava preso, mas ele estava livre. Amém? Ele estava livre. Estava livre de tanta coisa, principalmente da culpa. E quando estamos livres da culpa, nós ficamos livres de tanta coisa, meus amados irmãos. Tanta coisa. A culpa aprisiona-nos tanto. Louvado seja Deus que o sangue de Cristo não só nos perdoa, mas Ele nos liberta. Nós somos livres. E José preferiu ser livre, mesmo preso, do que estar em liberdade e ser um prisioneiro. Daniel, lembram-se quando estudámos o livro de Daniel? Outro jovem, que ele resolveu firmemente no seu coração não se contaminar, mesmo quando ele ainda era um jovem. Os dois, José e Daniel, só puderam, liderar eficazmente outras pessoas, porque antes deles liderarem outras pessoas, eles, pela graça de Deus, se dominaram a eles mesmos. Amém? Ninguém pode servir bem os outros se ele não tiver domínio próprio, e isso é fruto do Espírito. A Bíblia diz-nos em Provérbios 16:32 que o que domina o seu espírito é mais poderoso do que aquele que toma uma cidade. Amém, meus amados? Bom, os jovens devem ter critério. Amém? Isto é bom para mim, isto não é bom para mim, isto faz parte, isto não faz parte. Vocês entendem? Isto é de Deus, isto não é de Deus. Isto é da minha carne, isto é de Deus. Vocês entendem? Essa deve ser a postura do jovem. Não deis ouvidos, pessoal aí mais novo, não deem ouvidos às vozes de hoje em dia. Segue o teu coração. Também tens direito. O que é isso? Estás a perder a tua juventude. Cuidado com isso. Cuidado com isso. O pecado promete liberdade e escraviza. Lembra-te que esta palavra é uma cerca, mas não é para te privar de nada. É uma cerca que te protege. Não é para te privar de alguma coisa que tu poderias alcançar e ter e ser, se não fosse a palavra, e a Bíblia parece que te aprisiona ali. Esta palavra não te aprisiona. Esta palavra é uma barreira de proteção.
Como é que tu vês a palavra? Como é que tu vês a igreja? Como é que tu vês a igreja Dom? Como é que tu vês? É uma prisão, é uma barreira para ti? Tu querias tanto outras coisas, isso é uma barreira? Lá, eu prefiro ir para uma igreja mais liberal. Eu vou mudar de igreja, não estou a dizer que sei de alguém que quer mudar de igreja. Mas às vezes acontece. Já tem acontecido, quem sabe? Sabes que o primeiro impacto começa aqui, no pensamento. Ele começa a enviar pensamentos para tudo. Se calhar isto aqui é muito, né? É muito rígido, é muito... há outras igrejas, pode-se isto, pode-se aquilo, pode o outro. Cuidado, 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 cuidado. Ninguém se desvia, ninguém se afasta, ninguém peca de um dia para o outro. Não, isso é mentira. O pecado na nossa vida nunca é uma coisa que a gente escorregou e caiu. Nunca é. Nunca é. Ele começa aqui, trabalhando, 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 trabalhando. Não acredites em ninguém que diz, olha, bem, isto aconteceu. Não é verdade. Não é verdade. Mesmo que tu sejas um jovem, não é verdade. Eu estava ali de repente. Não foi. O pecado, tu nunca pecas de repente. Isso sempre vem sendo trabalhado. E tu sempre vais cedendo, e cedendo, e cedendo, e dando lugar, até ao dia que é consumado. Ele trabalha aqui. Não é? Às vezes quando alguém vem ter connosco, não é? E eu como pastor, às vezes vem e diz, sabe, foi de repente. E eu sei logo, bom, isto não está bem ainda, porque tu ainda estás-me a tentar embelezar aí o que aconteceu na tua vida. Vamos trabalhar isso. Não é? Porque não aconteceu de repente. Sabes, eu estava com os meus amigos e não aconteceu. Não aconteceu. Não foi assim uma coisa que nos deu. Não foi. Mesmo que tu sejas um jovem. Não foi. Sabes, eu não estava... Bom, não estás preparado, eu sei. Agora, não é uma coisa que acontece de repente. É alguma coisa que tu vais dando lugar aqui. E ele vai ficando aqui. E vai ficando aqui. E vai-te ensinando as maneiras como tu podes fazer isso sem ninguém perceber. Não é? E a primeira coisa que isso faz, sabes o quê? Afasta-te daqui. A Bíblia começa a ser angustiante, um tédio, ler. A igreja começa a ser uma formalidade. O culto começa a ser uma hipocrisia. E Deus fica lá bem longe e bem distante. E aí fica fácil. Aconteceu, mas demorou algum tempo a acontecer. Amém? Então os jovens devem ser criteriosos. Como é que eu estou com a palavra? Como é que é a minha relação com a palavra? Como é que é a minha relação com Deus? Como é que é a minha relação com a igreja de Deus? Vocês entendem? Todas essas coisas precisamos ir avaliando. Não só vocês jovens, mas todos nós. Vamos ver agora nos versículos 7 e 8 os preceitos de Deus também para Tito, especificamente. Paulo vai dizer, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. A melhor maneira de um pastor pregar é pela sua vida. Os falsos mestres, nós vimos isso no capítulo 1, versículo 16, em Mateus 23, 3, nós vimos isso quando estudámos. Eles dizem e não fazem. Os verdadeiros mestres, os verdadeiros pastores, devem dizer e fazer. Dizer e não fazer, sabes o que é? Sabes, não sabes? É o quê? É hipocrisia. É uma hipocrisia. É uma hipocrisia. John Stott diz que nós precisamos de modelos nos dias de hoje. Pessoas que são modelo para nós. Eles dão-nos direção. Eles desafiam-nos. Eles inspiram-nos. E precisamos disso. Paulo ofereceu-se como exemplo para a igreja de Corinto. Lembram-se em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, dizia Paulo. Paulo
no versículo que nós lemos anterior, quando escreveu a Timóteo, né, ele diz, né, para ele ser um exemplo também, para ele ser o padrão na vida dos crentes, na prática. Agora, o padrão dos fiéis, em 1 Timóteo 4,12, o versículo que nós lemos há pouco, a Tito, ele vai dizer para ele ser o padrão dos crentes na prática das boas obras, quando nós lemos. Nós precisamos de modelos vivos, irmãos. Vivos. Vocês entendem? Vivos. Que a gente conhece, que a gente toca, que a gente apalpa, que a gente convive. Precisamos desses modelos. Senão parece que estas escrituras foram para o passado. A gente no passado foi assim. Noé foi assim. Davi foi assim. Abraão foi assim. Lutero foi assim. Calvino foi assim. Tudo gente que a gente não conhece. Não é? É tipo quando eu estava numa igreja pentecostal, que eu só via o avivamento do Pentecostes, era sempre lá fora, era sempre no estrangeiro. Eu nunca conhecia um avivamento perto, era sempre no estrangeiro, sempre longe. Sempre onde eu não podia tocar, ver, apalpar, era sempre longe. Acontecia sempre em algum lugar que eu não estava. Não é? Curas e milagres fantásticos aconteciam sempre com quem eu não conhecia. Não é? Às vezes fazia campanhas, aquela um testemunho, doía-me a cabeça, então, mas eu sabia lá se doía a cabeça, nunca vi doer a cabeça. Vocês entendem? Sempre, não, irmãos. Precisamos de modelos vivos, de líderes que preguem não só aos nossos ouvidos, mas aos nossos olhos. A gente veja que eles não pregam só a palavra fielmente, mas a sua vida é uma expressão da palavra que eles próprios pregam, meus amados irmãos. Que eles falem a sã doutrina e que também demonstrem a verdade que pregam com o modo de viver. O ensino e o exemplo, o verbal e o visual, sempre formam uma combinação bastante poderosa. Tito devia imprimir nos membros da igreja uma impressão forte. A palavra grega typos, quer dizer, padrão, protótipo, é exatamente a marca que uma máquina de escrever deixa no papel, não é? Aquilo fica lá marcado. Aqui a palavra typos significa também estampa. Ou seja, Tito deveria viver de tal modo a imprimir a sua estampa espiritual na vida dos outros. Isso envolvia o quê? As boas obras, a sã doutrina, seriedade nas atitudes, um discurso irrepreensível que ninguém, nem mesmo o inimigo, poderia condenar. Tito precisava ser uma contradição, um contraposto com os falsos mestres que estavam na igreja. Vocês entendem? A imagem distorcida dos hereges, dos falsos mestres, devia ser contraposta pelo exemplo de Tito. Um mestre saudável. Porque, como todos nós sabemos, uma imagem negativa só pode ser removida por uma boa imagem positiva e poderosa. Amém? Nós precisamos de ver gente que não só fala do Evangelho, que não só anuncia o Evangelho, mas gente que vive o Evangelho. Amém? O que é que serve dizer que pertencemos a uma igreja avivada, poderosa, onde as pessoas são curadas, são libertas, se elas vivem no pecado e vão parar ao inferno na mesma? O que é que serve isso? Não, é uma contradição de termos. Então um Deus que tem poder para curar a perna é um Deus que não tem poder para transformar. Bom, eles dizem que têm livre-arbítrio e que o homem só faz o que quer. Então Deus deixa de ser Deus e é uma confusão, nem quero entrar por aí hoje. Amém, meus amados? É preciso exemplos. É preciso modelos. Duas verdades que eu gostava de destacar para nós aqui. O líder deve ser um padrão nas boas obras. A vida do líder é a vida da sua liderança. Ele ensina não apenas com palavras, mas sobretudo com o seu exemplo. Albert Schweitzer diz que o exemplo não é apenas uma forma de ensinar.
ele vai ao ponto de dizer que é a única maneira de o fazer. Alô, papás, mamãs, avós, avós. Queres ensinar muito o teu filho, a tua filha, a tua neta, o teu neto? O que é que ele olha para ti e vê? Sabes que o que ele vê, às vezes, é mais forte do que as palavras e os raspanetes que tu dizes. E que tu dás. Pensas que ele não vê? Porque é a vovó, ele não vê. Vê bem como é que tu és. Vê o que tu dizes e a discrepância que há no que tu dizes com o que tu és. Ele vê. Vê. É por isso que a maneira correta, ou se calhar a única maneira de fazer e de ensinar não é só ensinar. É o exemplo. É o exemplo. É por isso que Paulo diz, tu torna-te um padrão. Ele diz, fala, ensina, sim, fala. Ok, bom, grande pregador, Tito. Quero ti um grande pregador. Paulo diz, não, mas eu não quero que sejas um grande pregador. Quero que sejas o padrão, o exemplo. Quero que isso seja palpável, visível na tua vida. Vais dizer aos outros como é que se faz se tu não fazes. Vais dizer aos outros como é que se é se tu não és. Amém, meus amados? Amém? Eu vim de um meio, e vocês acompanharam-me bem de perto, a maioria de vocês neste percurso, e eu vim de um meio que qualquer pessoa, bom, alguém que tivesse algum jeito para falar, alguém que tivesse algum jeito, né, para... Até nós dávamos oportunidade, era uma alegria para mim, vocês sabem, eu punha toda a gente a pregar. Porque para mim era uma alegria, queria ver os outros a servir, queria ver os outros, né? Irmãos, eu hoje estou a ver isso completamente diferente. Completamente diferente. E faz toda a diferença, irmãos. Porque quem está aqui em cima, isto não é o palco das exibições. Isto é o altar do sacrifício. Só sobe aqui acima quem está morto. E se há algum vivo que sobe é porque eu ainda não me apercebi que está vivo. E... Alguém está a entender? Tem que ser padrão. Não vai dizer aos outros como é que se faz, ele não faz. Não é? Supostamente quem está aqui em cima, meus amados irmãos, e quem está aqui em cima não é mais do que quem está aí sentado. Já agora. Talvez as funções são diferentes, mas não é mais. Deus não ama mais os que sobem aqui dos que não. Não é isso, irmãos. Deus ama todos. Temos funções diferentes. E como nós não andamos segundo o espírito do mundo, nós percebemos que isto não é o palco das exibições. Isto é o altar do sacrifício. Amém? É só quem se entrega. Não é? Hoje já ouvimos os versículos, não é? Pelas misericórdias, não é? Porque até sermos o sacrifício é um privilégio. Porque Deus podia não aceitar. Ou não é verdade? Pela misericórdia, não é? Rogo-vos, irmãos, que vos apresenteis os vossos corpos como sacrifício pela misericórdia. Porque qual é? Vocês acham que nós éramos um sacrifício aceitável a Deus, sem defeitos? O animal tinha que ser puro, sem mancha, sem nada. Estou a dar a minha vida para Deus. Então, a tua vida não vale nada para Deus. A minha vida não vale nada para Deus. A tua e a minha vida só contam para Deus porque nós estamos em Cristo. Porque todo o nosso sacrifício não valia nada, porque o animal era imperfeito. Alô, pessoal? Amém? Então aqui não é o lugar da exibição. Aqui é o lugar da humildade, da renúncia, do temor e tremor. Este é o lugar. Antes de Tito motivar a igreja à prática das boas obras, ele devia ser um exemplo para motivar a igreja às boas obras. Devia ser um exemplo, um padrão. O líder, como vocês sabem, não ensina mediante preceitos simplesmente, mas também pelo exemplo pessoal.
Atenção, só a ressaltar que o ensino de Paulo sobre boas obras não é um ensino que as boas obras nos dão mérito algum. Nós não praticamos boas obras para alcançar a salvação, mas porque já recebemos a salvação. Boas obras não são a causa da salvação, mas o resultado da salvação. Somos criados, em Efésios 2:10 diz, somos criados em Cristo para as boas obras, não por causa das boas obras. Amém? Ninguém vai para o céu por causa das boas obras. Amém? Nós não somos salvos pelas obras, meus amados irmãos. Todos sabemos disso? Mas não esqueças, nós vamos ser julgados pelas obras. Apanhaste a coisa ou não? Apanhaste a coisa ou não? Não é viver de qualquer maneira e Deus ama e Deus compreende e Deus sabe. Não, nós não somos salvos porque praticamos boas obras. Mas nós vamos ser julgados pelas obras que nós fazemos. Porque a graça, quando alcança uma pessoa, transforma essa pessoa. Vamos avançar. Em segundo lugar, o líder devia ser padrão no ensino da palavra. Quanto ao ensino da palavra, temos aqui 4 pontos de vista vitais que nós precisamos de observar. No ensino mostra integridade, escreve Paulo a Tito. O conteúdo deve ser o quê? Correto, irmãos. A palavra integridade é traduzida por afotéria, que literalmente significa incorruptibilidade. A integridade tem a ver tanto com o conteúdo da mensagem, quanto com a motivação do mensageiro. É verdade que o mensageiro, o pregador, não deve retirar nem acrescentar coisa alguma à mensagem. A palavra não pode ser adulterada nem negociada. O ministro precisa ser íntegro quanto ao seu conteúdo, mas também quanto aos seus motivos. Quando Paulo está aqui a falar de integridade, Paulo quer dizer pureza no motivo. Vocês entendem? Porque é que ele prega a palavra? Vocês entendem? Ele pode pregar a palavra corretamente. Alguém está a entender? Mas deve ser íntegro, deve ser inteiro. O pastor, o pregador, não deve ser alguém que prega corretamente a sã doutrina, mas o motivo que o leva a pregar também deve ser íntegro. Ele não está a pregar para os outros saberem que ele sabe. Ele não está a pregar para os outros perceberem que ele sabe muita coisa, que homem tão sabe. Não é isso que motiva. Não deve ser isso que motiva. Vocês entendem? Não é um exibicionismo. Não é um acima dos outros, não é? O pastor, ao ensinar a igreja, não deve passar a imagem, vocês entendem, que ele sabe, ele sabe tanto, que nós não queremos saber como ele. Não. O pastor deve ensinar corretamente as Escrituras, mas com que motivação? De maneira tal que todos possam perceber, bem, se o pastor está a captar este ensino, nós também podemos aprender. Eu vou chegar a casa e eu vou ler. Eu quero aprender também. Vocês entendem? Não aquela ideia de tão inalcançável que aquilo é para eles. Não. É de uma maneira com tanta interesse e tanta entrega e tanto amor por quem ouve, que quem está a ouvir deve ter o desejo de sair e ir pegar a casa e pegar na Bíblia e dizer, eu quero aprender, eu quero saber também o que é isto. Amém? Amém, meus amados. Amém. Amém. Não só a mensagem deve ser integral, deve ser inteira, deve ser ela toda, mas também o mensageiro e o motivo que o leva deve ser inteiro e transparente. Eu não posso ter a lata de chegar aqui, ter a lata, irmãos, de aparecer diante de vocês, domingo após domingo de manhã, e eu dizer, eu amo-vos muito, eu quero-vos muito, mas a verdade o que eu quero é que vocês apreciem quanto eu sei. Isso é horrível. Não é? Ou quando alguém vem fazer alguma questão, né? Isso agora ainda é... Mais tarde tu vais, como fizeram comigo. Não estou a criticar, fizeram, pronto, tudo bem, sem problema. Vocês entendem? Mais tarde tu vais... Não, meus amados. Não. Porque nenhum de nós
é idóneo para esta obra. Nenhum de nós é capaz desta obra. Nenhum de nós, se não for iluminado pelo Espírito Santo de Deus, é capaz de extrair daqui algum proveito. É graça. É graça. Amém? E Paulo vai dizer, não é? Porque é fácil no meio, não é? Lembra-se como é que era a ilha, não era? Cheia de gente, de falsos mestres. Cheia de gente que, vocês entendem? Às vezes é fácil de sermos picados por aquela coisinha. Não é? Os outros são tão bons faladores, falam tão bem. Não é? Também tenho que... Não, mas não. Tito, olha o motivo. Não é só seres íntimo, mas olha o motivo com que o fazes. Meus amados irmãos, isto não é uma... Ouçam, o Levi tem a oportunidade de pregar aqui, o Daniel tem a oportunidade de pregar aqui, mas isto não é uma competição entre nós, a ver quem é que prega melhor. Alguém está a entender? Isto é um serviço que nós, com muita humildade, prestamos à Igreja do Senhor Jesus. Amém? Isto não quer dizer que não nos temos que avaliar, isto não quer dizer que não temos que fazer questões como é que correu, isto não quer dizer que não temos que melhorar, nada disso. Simplesmente quer dizer que o temos que fazer de forma inteira, integral, tanto no conteúdo como na forma, como no motivo. Amém? Precisamos do método correto, diz Paulo também. No ensino mostra reverência. A reverência tem a ver com a forma que a mensagem é transmitida. Ou seja, a maneira de ensinar. A reverência denota um alto tom moral na exposição da sã doutrina. Mas, amados irmãos, um pregador irreverente é uma contradição. É uma contradição de termos, meus amados irmãos. Se o princípio da sabedoria é o quê? É o temor do Senhor. Então alguém que se apresenta como sábio e está a ensinar outros, o que é que ele deve evidenciar mais? Esse temor, essa reverência. Não é? Anda aí um pregador brasileiro que fala muito para casais e para aí fora, que ele conta anedotas do púlpito. E que o pessoal gosta. Mas isso é crentes carnais querendo ouvir um homem carnal falar a palavra. Mas isso é só, vocês entendem? Eu agora não me lembro o nome dele, senão até dava de caras o nome dele. Cláudio quê? Cláudio Duarte. Uau, fantástico. Toda a gente gosta do Cláudio Duarte. Aquilo é uma abominação, meus amados irmãos. O púlpito não é um lugar para espetáculos, para anedotas, para alegrar o auditório. Alguém está a entender o que estamos a dizer? Uma contradição de termos, meus amados irmãos. Não é? Isto é o lugar de quê? Da reverência. Amém? Esta não é a minha palavra. Esta é a palavra de Deus. Este púlpito não é o meu púlpito. Este púlpito é de onde o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores fala ao seu povo. Isto é a fala do Rei, não é a minha fala. Vocês entendem? Eu sou só um mensageiro. Vocês entendem? Amém? Cuidado, meus amados irmãos. A vida e a postura do pregador, do ensinador, não pode estar em contradição, em oposição à mensagem. Não importa, Richard Barthes, um expoente do puritanismo inglês, ele afirma, não importa o que você faça, assegure-se de que as pessoas estejam vendo que você está sendo bastante sincero. Não se podem quebrar corações humanos tratando-os com leviandade. Vocês entendem? Amém, meus amados? Amém? Amém? O instrumento correto, uma linguagem sadia, versículo 8, e irrepreensível. O púlpito não pode ser um palco de um pregador que usa piadas, gracejos inconvenientes, incompatíveis com a santidade da mensagem. Esta palavra é pura. Esta palavra é límpida. Esta palavra é santa. Ela não se liga, não está, vocês entendem? Não é compatível com gracejos, com... Vocês entendem? Não é apenas a mensagem que é santa. A forma que ela é comunicada também deve ser santa. E é isso que Paulo está a dizer a quem? A Tito. Tito.
Amém? Propósito correto para que o adversário seja envergonhado, não tente indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. A descrição que Paulo faz do adversário pode incluir os críticos pagãos do cristianismo, bem como os indivíduos indispostos dentro da própria comunidade da nossa igreja. A melhor defesa contra os adversários é a completa integridade na pregação, tanto na forma quanto no conteúdo. Amém? Se tiver que dizer alguma coisa, não foi com um trunfo que nós demos, não é? Quem me conhece e quem tem algumas conversas mais próximas comigo, sabe que eu sou desse estilo, não sabe? Eu não gosto de dar trunfos ao inimigo. Não é? Às vezes falamos isto, Domingos, o que é que achas? Isso é podíamos fazer assim, mas eu não gosto de dar trunfos ao inimigo. Eu não gosto de dar trunfos ao inimigo. Não gosto de dar trunfos ao inimigo. Já basta o que ele consegue. Ainda estar a dar de avanço? Não gosto. Não, meus amados. Devemos ser zelosos quanto à doutrina, mas também quanto à forma pela qual nós ensinamos a doutrina. Pois os nossos adversários sempre buscarão motivos para nos acusar. Sempre. O que Paulo está a dizer é que nunca podemos deixar brechas para o inimigo nos atacar. Se ele atacar, ataca. Ele vai sempre atacar. Mas não somos nós a dar as brechas para ele nos atacar. Quanto aos servos, nós ouvimos bastante no domingo passado. Gostava só de andar aqui rapidamente. Como é que é possível? Duas virtudes que os servos devem cultivar, só rapidamente nos versículos 9 e 10. Obediência. E a obediência deve ser em tudo. Claro, sempre restringindo-se ao que é lícito. A submissão deve ter como objetivo a satisfação dos seus senhores. Amém? Fidelidade. Diz pelo contrário, ainda é a prova de toda a fidelidade. Os servos devem dar provas da sua honestidade. Não quando são vigiados simplesmente ou terem medo de ser castigados. Quais são os pecados que os servos devem evitar? A rebeldia, rapidamente. Não sejam respondões. Uma coisa é servir de coração, outra coisa é fazer de má vontade. Bom, a gente percebe isso com murmuração. Amém? Isso aprende-se em casa. As mamães aqui que leem o livro Pastoreando o Coração do Filho, elas sabem o que é que eu estou a dizer, não sabem? Não é prometer-lhes uma bolacha se o filho obedecer. É ele obedecer sem a bolacha. Amém? Porque tu não estás a ensinar comportamentos. Tu estás a pastorear o coração, o motivo. Vocês entendem? Alguém está a entender o que estamos a dizer? Amém? Faz isto que a mamãe depois leva a passear ao jardim zoológico. Faz isto, depois a mamãe compra a boneca. Faz isto, depois o papá leva a passear de carro. Não, faz isto porque eu sou o teu pai e faz isto porque eu sou a tua mãe e tu obedeces. Faz isto, se tirares boas notas, a mamãe dá o telemóvel, o último modelo. Não, tirar boas notas é o que tu deves fazer. Claro que nem toda a gente tem que ser 20. É só seres o que tu consegues fazer, mas é o que tu consegues, não é o que tu queres. Alguém está a entender, meus amados irmãos? Porque estamos a pastorear o coração. Não estamos a ensinar comportamentos. Amém? Amém, meus amados irmãos? Amém? Eu vejo aqui as mamães, e principalmente têm os filhos mais pequenos, vêm com eles ao colo, vamos lá agora falar ao pastor. E não está errado, está tudo bem. Vocês entendem? Está tudo bem com isso. Mas sabem, a melhor maneira que vocês têm de ensinar é como vocês fazem. É vocês falam ao pastor. Vocês dão um beijinho ao pastor. Lá em casa vocês não falam mal do pastor.
Vocês entendem? Amém. A gente percebe, eu sei logo se na casa dos nossas crianças, dos nossos jovens, se eu sou bem falado ou mal falado, só pela maneira como as crianças se aproximam, pelo respeito que elas têm. Até pelos vossos maridos incrédulos, pela maneira como eles tratam e como eles falam comigo. Eu sei logo se as vossas conversas são sadias em casa ou se são outra coisa qualquer. Só pela maneira do outro, não é fácil de perceber. Vocês já perceberam quando nós chegamos junto de alguém, não é? E nós, o fulano falou-me de si, e você já sabe que se o outro falou bem de si ou falou mal de si. Só a maneira como a outra pessoa recebe. Você vê logo. Logo. Não é? Logo. Não é? No meu trabalho eu vejo isso, não é? Olha, foi o fulano que mandou cá vir ter consigo e não sei o quê, para dar preço para isto, ou para este trabalho, ou para aquilo. Eu sei logo se quem falou de mim falou bem de mim, ou falou menos bem, ou não falou nada até, porque pela maneira. Quando a pessoa chega com à vontade, com não sei o quê, vocês entendem, e sabendo que está a falar com uma pessoa séria e honesta diante dele, eu sei que o recado, a mensagem que ele ouviu do outro lado, foi uma mensagem como deve ser. Ele já está tranquilo, ele está com as armas todas, não é? Às vezes nós chegamos à casa de um cliente e logo, meu amigo, eu não quero que parta isto. Ele não ouviu falar nada de nós. Mas quando nós vamos recomendados por alguém, as pessoas vêm, sim, olha, esteja à vontade, faça, olha, eu fico descansado, faça como você. Ele já ouviu, ele já tem uma recomendação, ele já sabe como é que é a nossa equipa. Alguém está a entender o que eu estou a dizer? Amém? Uma coisa é fazer de coração, outra coisa é fazer murmurando. Murmurando. Amém? Agora, as crianças não vão murmurar? Não. Vai lá despejar o lixo? Não vai refilar? Vai. Faz parte da criança. Deve fazer parte do adulto. Vai despejar o lixo. Vou daqui bocado. Não é daqui bocado, é agora. Porque ele não vai quando ele quer. Ele vai porque ele está a aprender o quê? Obediência. Amém, meus amados? Criança é criança. Faz parte, é do adulto não ser criança. Amém? E quando mais tarde eles forem empregados, eles vão ser melhores empregados. Porque eles vão fazer o quê? Eles vão fazer o que lhes é dito. Eles vão prestar atenção ao que lhes é dito, não é? O que é que me disse? Porque eles estavam habituados a prestar atenção ao que era dito. Tu percebes logo como é que foi a educação. Com os empregados, eu percebo logo como é que foi a educação deles. Há gente que a gente fala e é como se não dissesse nada. Ele não sabe já nada o que é. Porque eles não foram habituados a ouvir. Eram eles o centro. E só o que eles achavam, o que eles pensavam, é que era. E eles usavam da maquinação toda para chegar ao que eles queriam. E hoje isso reflete-se na vida. Se a gente então, mas eu não falei, então, mas eu não... Eu sei, mas... Não é? Estamos a começar com 20 e tal anos, ou 30. Vai demorar um bocadinho. Aí estamos nós. Porquê? Porque na infância eles sempre fizeram o que eles quiseram fazer. Eles nunca foram habituados na igreja. Há gente que nós pregamos e o pessoal ouve. Há gente que a gente prega. Se eu for perguntar daqui a bocado, não sabe nada o que é que eu preguei. Porque ele nunca foi habituado a ouvir ninguém. Ele ouve-se a ele. E ouve o que convém a ele. Aquela passagem, aquela parte do sermão que convém. Ele sabe essa passagem e vai usá-la. O resto, ele não, porque ele não está educado a ouvir outros. Principalmente a autoridade. Ele está habituado a ouvir-se a ele, porque a autoridade é ele. Bom, vamos avançar. Desonestidade, não devem furtar isso. Bom, isso. Tínhamos um testemunho terrível para contar, não era, Dani e Rafa? Não é por causa de vocês. Não? Mas pronto, não interessa. Vamos avançar. Bom, 1 hora. Pregar expositivamente demora, não demora? Só 10 minutinhos para entrarmos aqui no domingo que vem. Pode ser? Para vocês irem assim para casa. Vai ser fixe no domingo. Não é? Porquanto, versículo 11, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que renegadas. Já agora, vocês sabem o que é renegadas? Porquê é que não é negadas? Porquê é que não está aqui negadas? E é renegadas? Tem um quê de verdade isso? Diz. Mais forte. Uma coisa é eu dizer não.
Vocês entendem? Tipo, não mexas no piano. Eu não mexo no piano, mas eu estou cheio de desejo de mexer no piano. Isso é só negar, não é renegar. Renegar é, eu não quero mexer ali, eu odeio mexer ali, eu não quero isso para a minha vida. Alguém está a entender? Percebe? É isso que estavas a dizer, precisamente. É mais forte, é mais pesado, é mais decidido, é mais convicto. É mais inteiro, é mais completo, não é? Ai, não, eu não. Sabe aquelas pessoas? A gente dá um elogio e ela diz, não, eu não. Ela está desejosa que a gente diga mais ainda, muito mais. Vocês já perceberam pessoas que dizem, não. É porque é muito, vocês entendem? Aí eu calmo logo. Quando ela, não digas isso. Aí eu, pronto, ok. Porque ela quer muito, que se diga muito e que fala o que é que ela... Não é? Sabe aquela, eu não. Está desejoso. Está desejoso. Não é? Renegar é não. Mas não é não cheio de desejo de. Eu não estou só a negar porque tenho que negar. Não. Renegadas o quê? A impiedade e as paixões mundanas. Vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. O apóstolo Paulo, nesta epístola, interessante, a Tito, ele faz uma inversão do que ele costuma fazer nas outras cartas, do método que ele escreve as outras cartas. Vocês já perceberam? Já estudámos algumas outras cartas. Já perceberam, não é? Por exemplo, na carta aos Romanos já estudámos. Aos Gálatas ainda não. Efésios estamos a estudar. Colossenses já estudámos. Ele ensina primeiro a doutrina e depois o que é que ele faz? Ele estabelece o dever. Aqui, não é? Ele costuma dar primeiro o preceito e depois ele orienta a conduta. Primeiro ele ensina a teologia, depois ele vai descrever toda a ética. Nesta carta, Paulo primeiro abordou o dever. Nós vimos isso do versículo 1 a 10, do capítulo 2, não é? Os deveres. E depois ele vai fazer o quê? Ele vai oferecer a sustentação, o que dá sustentabilidade, o fundamento para quê? Para que esse dever seja cumprido, seja vivido. Ele vai dar a sustentabilidade para isso. E qual é a sustentabilidade disso? Porquanto, quer dizer, os irmãos mais velhos, os idosos, devem ser assim, 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 as irmãs mais velhas devem ser assim, assim, as mais novas devem ser assim, assim, os jovens devem ser assim, assim, os servos devem ser assim, assim. Porquanto? Porquê? Porque a graça, vocês entendem? Ele agora vai dar a sustentabilidade, porque é que se pode ser assim na igreja, porque é que se deve ser assim na igreja, porque é assim que a igreja é, vocês entendem? E ele vai dar a sustentabilidade para isso. Ele agora faz ao contrário, ele vai dizer o quê? Porquanto, quer dizer, é assim que se é, e pode ser assim, porquê? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Paulo está a declarar o fundamento teológico dos conselhos que ele tinha acabado de dar. Vocês entendem? Não importa a ordem, se Paulo escreve primeiro ou se escreve depois, não é? O que nós percebemos que é indispensável é que uma coisa está ligada à... Os irmãos estão a entender? Uma coisa está ligada à outra. Doutrina correta, doutrina sã, leva a uma vida sã, como nós temos ouvido. Se ela vier primeiro ou depois, não interessa como é que ela é exposta. A verdade é que ela anda sempre ligada. Uma igreja que tem doutrina sã tem pessoas que têm vidas sãs. Uma pessoa que tem doutrina mais doente tem pessoas que têm a vida mais... Amém? Vamos destacar aqui 3 pontos a título de introdução aqui nesta parte. Em primeiro lugar, a vida pura é consequência direta de uma teologia pura. A decadência moral instalada nas igrejas contemporâneas denuncia-nos o quê? Uma fragilidade na sua teologia. Eles têm uma teologia fraca, onde a doutrina é ignorada. Aliás, falar em doutrina até... Não é? Bom, não foi uma pessoa qualquer, tive um pastor conceituado na nossa nação, vocês entendem, pelo menos na linha de onde nós vinhamos, que ele me disse a mim, eu não ouvi, ele disse-me a mim no almoço, ele disse-me, a doutrina divide a igreja. E eu disse, a doutrina divide as ovelhas dos bodes. A doutrina divide os crentes espirituais
pessoas carnais que se sentam no banco das igrejas. Isso a doutrina divide. Agora, a doutrina não divide a igreja. Porque a igreja só pode ser igreja se tiver uma boa doutrina. Porque assim como o homem crê, assim ele é. A transformação nos relacionamentos é um resultado direto da transformação da graça de Deus na nossa vida. Depois que Paulo falou dos relacionamentos transformados, dos versículos 1 a 10, né, dos mais velhos, das mais velhas, dos mais novos, né, ele vai dar o fundamento. Paulo fala-nos do padrão divino para os homens, para as mulheres, por aí fora, contudo, esperarmos que esses relacionamentos dos irmãos mais velhos com os outros, dos mais novos, sejam transformados sem a graça de Deus, é impossível. Amém? Tu podes ensinar doutrina. Os comportamentos só são transformados se a pessoa foi alcançada pela graça. Senão ela pode estar toda a vida lá, na igreja, a ouvir o que todos ouvem. Uns são transformados, os outros permanecem na mesma. A gente fica, como é que é possível? Passa os anos e está na mesma, porque ele não foi alcançado pela graça. Porque só a graça é que nos leva a ser transformados os nossos corações e com isso o nosso comportamento. Primeiro o homem é transformado pela graça. Só depois ele experimenta o quê? Os seus relacionamentos transformados. Relacionamentos com ele próprio, relacionamentos com o próximo e relacionamentos com Deus. Não é? Ele deve viver de maneira... Qual? Como é que foi? Sensata? É o quê? Com ele mesmo. Não é? Eu ouço, não é? Eu ouço a palavra, não é? E para eu ser sensato, eu tenho que fazer desta palavra o quê? O espelho da minha vida, não é? E eu tenho, essa palavra tem que me transformar. Isso é viver de maneira sensata, é comigo mesmo. Antes de todos os outros, é comigo mesmo. De maneira, como é que Paulo diz? Para que vivamos que de maneira, a graça, né, se revelou Salvador a todos, já vamos a isso, a todos os homens, está bem? Mas, não é? Para que vivamos o quê? De maneira sensata, primeiro comigo mesmo. Eu não faço para os outros verem, é comigo mesmo. A palavra, não é? A palavra diz isto, a palavra reflete isto. Não é? E a graça leva-me aqui. A graça encurrala-me. Não é? Eu quando leio a Bíblia eu acho que sou um bandido. Nunca te aconteceu? Não é? Vocês entendem ou não? A palavra ataca-me, a palavra confronta-me. Mas a palavra confronta-me como? Por causa da graça. Porque se não fosse a graça, passava ao lado. Sim, está escrito, mas a gente somos fracos, não é? Vocês dizem, a gente tem sempre desculpa. O que é que a graça é que me leva a viver de quê? De maneira sensata, comigo mesmo, eu e a palavra, que para mim, justa. Justa já terá a ver com quem? Com o outro. Amém? Já terá a ver com o outro. Amém, meus amados? Amém? Ser justo. Minha relação com o próximo, com o outro. Vocês entendem, meus amados irmãos? Ser cristão, ser um filho de Deus, não é cantarmos hinos ao domingo, fazermos umas orações e ouvir umas pregações. Não, irmão. É tu na segunda-feira os teus negócios serem retos, íntegros. Quando as pessoas te fazem, aliciam para coisas ilícitas, tu dizes, não. Percebes isso? Percebes isso? Fugir aos impostos. Não, não. Sermos justos, relação com o próximo, seja com o superior, com o governo, com a autoridade, seja com o pastor, seja com a mulher, seja com o marido, uma relação justa. Amém? E claro, e pia, vivemos de maneira, o que é que a graça faz na nossa vida? Faz-nos viver de maneira sensata, connosco mesmo, justa, para com o próximo e mais, piedosamente, para com Deus. Ter uma vida devota a Deus. Deus é o primeiro na sua vida. Deus ocupa a sua vida. Não é aquele religioso, vocês entendem, que tem que parar no trabalho para fazer oração porque, vocês entendem? Não, irmão, nós não somos lá do não sei quantos, né? Não, nós não somos isso. Mas nós devemos orar sem cessar. Devemos viver como se Deus estivesse ali presente, porque de facto está. Isso é viver uma vida piedosa. É vivermos face a face com Deus.
Deus está sempre presente onde eu estou. Não interessa para onde é que eu fujo, Ele está lá. E eu sei que Ele está lá. E isso leva-me a viver uma vida piedosa, uma vida correta. Ninguém está a ver, mas Deus está a ver. E eu não estou com medo dEle. Eu quero lhe agradar. Eu não estou com medo do inferno. Eu amo a Deus. E quem é que fez isso na minha vida? A graça. É isso que Paulo está a dizer. Amém? Primeiro, ele é transformado pela graça e só depois ele experimenta os seus relacionamentos transformados. É claro, com ele mesmo. Não é? Há gente que é muito boa a desculpar-se ela mesma. Ele não consegue viver de maneira sensata. Não consegue. Não consegue, não consegue. Ele vive confessando que existe Deus, mas ele é como o insensato. É como se ele dissesse, Deus não existe. Porque ele vive como se Deus não existisse. Ele confessa com a boca que Deus existe. Ele canta ao domingo que Deus é bom, mas ele depois vive durante a semana como se Deus não existisse. É um ateu na prática. Alguém que foi alcançado pela graça não vive assim. Amém? É por isso que a graça é mais do que uma coisa, mais do que um atributo. A graça é uma pessoa, a graça é Cristo, a graça é Jesus. Ele veio cheio de graça e de verdade. Até Moisés, foi a lei, não é? A graça veio através de Jesus. Amém, meus amados? Ele não nos enviou um filósofo, ele não nos enviou um coach, ele não nos enviou um terapeuta. Ele enviou-nos um Salvador. Para um mundo caído em pecado, Ele enviou um Salvador. Alguém está a entender, meus amados irmãos? Sabes como é que a graça faz? A graça se manifestou. O que é este manifestar? Foi a graça que irrompeu. A graça que rompeu com as trevas. A graça inundou. É como se nós vivêssemos. Mas é isso mesmo. Nós vivíamos numa gruta fechada. Nós não tínhamos um fósforo. Nós não tínhamos uma vela. Nós não tínhamos uma luz. Não havia um brilho de uma saída. Era assim. É assim, irmãos, que o homem natural está. Na escuridão, nas trevas. O que é que nos aconteceu a nós? Inundou-nos a luz veio. Nós não pedimos a luz, nós não encontramos a luz, foi a luz que entrou, foi a luz que inundou. O mesmo Deus que disse haja luz, foi o Deus que fez brilhar nos nossos corações. O mesmo Deus que diz lá no início da criação haja luz, é o mesmo Deus da nossa regeneração. A graça entrou e iluminou e nós começámos a ver-nos a nós, miseráveis pecadores, a ver a Deus, um Deus santo, e a ver o caminho que nós devemos trilhar e viver, que fica entre a sua vinda e a sua segunda vinda. Amém? A graça inundou, manifestou. A graça foi manifesta onde? Em Cristo Jesus. João 1,14, não é? Amém? Ele habitou entre nós, não é? Ele veio. Amém, meus amados? Inundou a nossa vida. Percebes? Nós não a buscávamos. Não há um justo, nem um sequer. Não há quem busque a Deus. Isso é o que nós éramos, todos. Mas a graça alcançou alguns de nós. Ela inundou a nossa vida. E essa escuridão desapareceu. E nós começámos a ver. O que mais ninguém vê. Temos gente sentada na igreja ao nosso lado que não vê, mas nós vemos. Como é que nós vemos? A graça. A graça leva-nos a ver. Aleluia, eu fico contente com isto. Tu não ficas? Não me dá mérito nenhum, não sou melhor que o outro, mas a graça alcançou-me. A graça alcançou-nos, é isso que Paulo está a dizer. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, todos o que é toda a gente. Não. Todo tipo de homem, rico, pobre, mais velho, mais novo, mulher, escravo, livre, ou seja, todo tipo de pessoas. Nós não acreditamos no universalismo, que todos são salvos. Mas nós acreditamos na universalidade da graça. É todo o tipo de pessoas. Quando diz que a graça se manifestou salvadora a todos os homens, é a todo o tipo de homem, não a todos os homens. Senão não valia a pena nós anunciarmos o Evangelho, ou valia. Se é para todos, é para todos. Amém? Mas é para todo o tipo de pessoa. Não há raça, não há tribo, não há língua, não há nação onde uma pessoa dessa raça, dessa tribo, dessa nação não possa ser alcançada. Vocês entendem? Israel pensava o quê?
Na sua raça, eles são israelitas. Os israelitas são salvos. As outras gentes, né? Os gentios, as outras gentes não são. Essa era a maneira de um judeu pensar. Vocês entendem? Vem Jesus e diz, não, a graça é para todos. Ele começa a falar com samaritanos, com quem eles não podiam. Ele começa a anunciar o Evangelho a outras gentes. Outras gentes, palavras gentios é outras gentes. Amém? Então a graça também é para outras gentes. Deus também é. Sim, Israel devia ser um povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas Deus não era só de Israel. Eles perceberam a coisa ao contrário. E algumas igrejas também pensam assim. Também acham que Deus é só exclusivamente da igreja deles. Não. Deus é muito mais do que isso. Deus é muito mais do que a nossa igreja, do que a nossa denominação. Vocês entendem? Deus é muito... Agora, tu deves ser só de Deus. Agora, deves perceber que Deus é de muito mais pessoas do que tu. É por isso que nós devemos levar o Evangelho a toda a criatura. Nós não sabemos. Nós sabemos que não são todos, mas nós sabemos que de todo o tipo de gente. Então a gente fala a gente mais certinha, a gente mais rica, a gente mais pobre, a toda a criatura. Porque o Evangelho alcança todo o tipo de pessoas. Amém? E uma coisa que nós sabemos, como Paulo também bem sabia, era quando o Evangelho é anunciado, uns vão rejeitar, outros vão aceitar. Está tudo bem com isso. É mesmo assim que é. Amém? É mesmo assim que é. A graça inunda. E a graça faz, irmãos. A graça é uma graça que opera. A graça é uma graça que educa. Amém, meus amados? É diferente de uma religião. Deixa eu dar-te um exemplo, rápido. Já passou os 10 minutos? Então eu vou ter que terminar mesmo. Pronto, a gente depois para a semana avança. Mas imagina, tu cais num poço. Cais lá para o fundo. Sabem o que é um poço? A gente sabe o que é um poço, não sabem? Alguém não sabe o que é um poço? Sabes o que é um poço, não é? Um buraco, tem água lá no fundo, bem fundo, não é? Alguém caiu lá no buraco. E alguém aparece, ele começa, quanto mais tenta subir, mais ele escorrega. Estão a ter a imagem, estão a ter a ideia? E alguém chega cá acima e lança uma corda. E diz, agarra na corda que eu ajudo-te a subir. Isso é graça? Isso não é graça. Isso é religião. Isso é autoajuda. Sabes o que é graça? É Deus que desce lá abaixo, ao poço onde tu estás. Pega em ti. E traz-te. Jesus veio. Entrou neste mundo caído onde nós estávamos. E pegou nos seus. E está pegando nos seus. E está-os tirando daí. Amém, meus amados? Não é um esforço para... Não é alguém que te ajuda, nem sequer és tu que te ajudas a ti próprio. És tu que estás morto nos teus delitos e pecados. E o morto não se agarra à corda. E o morto não se ajuda a ele próprio. Amém? E é Deus que pega no morto e dá-lhe vida. A graça inunda e ele começa a viver. Essa gruta escura, onde não há saída. Vocês nunca falaram com pessoas, não é? A minha vida não tem saída. Sim, é uma escuridão, não há saída nenhuma. Mas quando ele é alcançado pela graça, tudo continua na mesma. O emprego ainda não existe, a saúde não melhorou, o dinheiro é o mesmo que não existe, nada. Mas sabes uma coisa mudou. A graça inundou. E ele começou a ver. Ele começou a ver. Ele começou a ver, aleluia. Amados, aleluia. Os outros não viram, mas ele já começou a ver. Quando a graça nos alcança, mesmo que os outros não vejam, tu já viste. Porque a luz brilhou. A luz brilhou. A luz inundou. Amém? A gruta é a mesma, o lugar é o mesmo. Mas tu já vês onde é que pões os pés. Tu já vês para onde é que podes caminhar. E sabes, a graça é transformadora. Diz que ela educa-nos, educando-nos a dizer sim a umas coisas e não a outras. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, a graça é uma coisa... A graça é a força que Deus coloca da sua parte em nós para nós vencermos o que nós não conseguíamos vencer. E as pessoas ficam, como é que é possível? Como é que ele era assim? Como é que ela era desta maneira? Como é que esta pessoa que era isto e agora... Não, há uma coisa... É isso. É o que a graça faz.
Ele foi alcançado pela graça. Algumas pessoas nunca ouviram, este é um agraciado. É isso. Elas têm alguma visão, porque elas percebem. Eu não consigo soltar daqui. Eu continuo preso a isto. Mas essa é a imagem que a Igreja de Cristo deve passar, irmãos. Que nós somos uns agraciados. Que a graça, irmãos. Nós não podemos andar na igreja e ser como todos os outros. Mas não é porque a gente quer se armar. É porque a graça não nos deixa. A graça não nos deixa ficar na mesma. A graça não permite que nós sejamos as mesmas pessoas semana após semana, ano após ano. Não, irmão. Houve uma coisa, ninguém está paralisado na igreja, ninguém na igreja cresce, na igreja desenvolve-se, ninguém está estagnado. Estar estagnado é igual a estar morto. A gente diz, olha, este estagnou. Ele não estagnou, ele está morto, ele precisa de vida. Esta estagnou, não estagnou, está morta, precisa de vida. Porque tudo quando tem vida, cresce, desenvolve. E a graça faz isso em nós. E a graça faz isso em nós, meus amados. Para a semana temos que avançar com isto. Eu tinha tanto para vos dizer. Mas eu tenho um problema com o relógio. Eu gostava tanto que não tivéssemos relógio. Acho que isso vai ser o céu, não acham, meus amados? A gente vai estar ali. Agora nós vemos aqui nas letras, não é? Como por um espelho, um bocado ofuscado. Mas vai o dia em que nós vamos estar a contemplar este Senhor por toda a eternidade. A admirá-lo. Estas maravilhas não enriquecem as nossas almas. Estas maravilhas não nos fazem exultar de alegria. Não é? Ele diz que bem-aventurados somos nós, que não ouvimos, mas queremos. Imaginem quando nós ouvirmos. Imaginem este ser transcendente, belo, perfeito. Tudo nele é perfeição. Tudo nele é belo. Tudo nele é lindo. Tudo nele é maravilhoso. Enquanto isso não acontece, alegra-te. Tu foste alcançado pela graça. Graça. Uma graça que não nos deixa na mesma. Porque é que dava autoridade Paulo dizer, Tito prega, Tito ensina, Tito diz como é. Porque é assim que é. E como é que é assim? Porque a graça faz isso na vida deles. Amém? Não é um esforço. Não é, bora lá, e agora não podes ir ali. Não, o pastor não é um fiscal, não anda a ver que se tu vais aqui. Não, o pastor não é um fiscal. Um pastor é um cuidador. Que ele sabe muito bem que se tiver as suas ovelhas bem alimentadas, as suas ovelhas não vão precisar de ter qualquer outro desejo. Tu consegues comer se não tiveres fome? Estás cheio. Vais comer o quê? Vais querer comer outra coisa para quê? Não é? Às vezes nós vamos, não é? Almoçamos, vamos à casa de um amigo, de alguém. Olha, quer comer? Dizem, pá, não. Olha, obrigado. Aquilo também... Mas obrigado, não dá. Acabei de almoçar. É isso, meus amados. É por isso que o pastor precisa ser fiel às Escrituras. É por isso que o pastor precisa ser um exemplo. É por isso que tu precisas vir aqui domingo após domingo e seres alimentado. Amém? Eu não preparo comida para bodes. Eu preparo alimento para as ovelhas de Cristo. Para que elas sejam alimentadas. E durante a semana elas vivam fortes e robustas. Com o alimento que elas comem. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém, meus amados. Vamos adorá-lo.